Salve, nação! Saudações! Temos aqui um corte do jogo aberto da Band repercutindo Flamengo campeão da Copa do Brasil. Só lamento para quem secou, né? Chupem todos os antes. Galera, deixa o like, se inscreva aqui no canal e ative o sininho. As imagens são da Band, canal Jogo Aberto. Link na descrição como créditos. Vamos lá pro vídeo. Bebê! O Urubu já tá por aí, campeoníssimo. Obrigada. Fica à vontade aí, só não mexe em nada, hein? Beleza. Fica à vontade, a casa é sua. Quase sua, né? E aí? Ô, Dedê, Flamengo, como já se imaginava, jogo de ida 3-1, fez um placar muito robusto e na volta conseguiu vencer o Galo em plena Arena MRV. 1-0, gol até improvável, porque o Plata não era o candidato master a herói, não é? Despedida do Gabigol, comemoração, Felipe Luiz aclamado, apenas 9 jogos no comando técnico e o cara já comemora, brilha com esse título da Copa do Brasil. Difícil, perder a primeira final em casa, né? Na nossa casa, a primeira oportunidade que tivemos de ganhar um título nacional. Infelizmente não conseguimos realizar esse sonho, os nossos torcedores, nós também. Hay que dar vuelta a la página rápidamente y pensar en los juegos del Brasileirao primero y después con tiempo y tranquilidad preparar muy bien la final de la Copa Libertadores, que para nosotros es un sueño. Flamengo, campeão da Copa do Brasil. Me dediquei bastante para essas finais, já há um bom tempo atrás, não creio eu que foram 2, 3 semanas que fizeram estar bem para as finais. Todo mundo sabe o que aconteceu, há 1 ano e meio atrás apertaram a mão da minha família e depois não aconteceu. Falei com o Marcos Braz durante esse tempo todo, com a diretoria, que eu abriria a mão para poder ficar mais 2, 3 anos. Também não houve nenhuma proposta, então creio eu que é o momento de eu sair. Se tem uma pessoa que queria ele aqui desde sempre, fui eu, porque ninguém queria. Estou falando de 19. Tive uma excelente relação com ele, um jogador gigante, jogador maravilhoso, 2 Libertadores. Eu não vou ficar aqui falando dos títulos que a gente ganhou. Eu estou fechando um ciclo aqui no Flamengo. Meu último título, está faltando 2 meses para mim entregar o cargo. Dia 31 de dezembro eu entrego o cargo. O jogador entendeu que o Cruzeiro seria um bom clube, um grande clube para ele. Que tenha bastante sorte e Deus acompanhe ele. O pentacampeonato do Flamengo é marcado pelo ressurgimento de Gabigol, com 2 gols decisivos. Quero agradecer a toda a nação, aqueles que ficaram no Rio, aqueles que estavam assistindo de casa, toda a parte do Brasil, toda a parte do mundo, aqueles que vieram até aqui também. Acho que nos ajudou muito. Parabéns, Mengão! Deram uma máquina na minha mão, um time que é uma máquina. O melhor elenco da América do Sul, um elenco que pode bater de frente com alguns times da Europa e eu estou liderando esse grupo de jogadores que são fantásticos. Estou muito feliz, muito feliz. Primeiro eu tenho que mencionar o Tite, que me deixou na semifinal da Copa do Brasil. E que estrela tem Felipe Luiz. Há 1 ano atrás jogava o seu último Fla-Flu da carreira. Agora faz a festa com seu elenco. Muito feliz com o trabalho dele, da comissão técnica, do grupo. Tem ideias brilhantes, uma metodologia de trabalho brilhante também. A gente está muito feliz com o desempenho dele, com o título e vamos por mais títulos. Flamengo! Aí, uma conquista retumbante, a gente vê que mostrou competência desde o início, ganhou por 3-1, fez 1-0, soube segurar a pressão do Galo no primeiro tempo. Na segunda etapa, o goleiro Everson trabalhou bastante, fez defesas super difíceis e evitou até um placar maior do Flamengo. Um time que se refez com um novo treinador, uma nova filosofia. Ele trouxe jogadores, uniu todo mundo, resgatou o Gabigol e comemora esse título tão importante. Vale muito dinheiro, vaga na Libertadores e vale a alegria de uma nação que precisava de uma conquista com expressão. Com expressão, essa questão quando você fala de salvou a temporada, eu concordo, e até o planejamento da temporada que vem, né? A gente fala muito vai chegar nessa época do ano, os clubes começam a se prepararem para a temporada que vem. Quando você tem uma Libertadores no seu caminho, o elenco você tem que reforçar, tem uma questão financeira envolvida, então o Flamengo
já tem essa vaga garantida. Provavelmente daqui para o final do campeonato vão jogar um pouquinho mais tranquilo. Um primeiro tempo até equilibrado, sem muito também volume de jogo do Galo. Aí o segundo tempo o Everson acabou brilhando, porque poderia ter pelo menos 3, 4 gols aí o Flamengo no contra-ataque. Parabéns pelo título. Agora, a gente vê que o Felipe Luiz, ele teve 4 jogos nessa Copa do Brasil, elimina o Corinthians e supera o Atlético Mineiro. São 2 grandes rivais. O que mudou basicamente, na sua opinião? Qual é a grande contribuição do Felipe Luiz? Primeiro, a postura dos jogadores dentro do campo, que com o Tite parecia um time apático dentro de campo, sem muita vontade, sem muita entrega. Não estou falando que os jogadores estavam jogando dessa forma para derrubar o treinador, mas eu acho que quando você tem um ambiente desfavorável, acaba refletindo dentro do campo. Quando o Felipe Luiz ele assume, eu lembro que quando ele assumiu aqui, a gente falou, pô, ele assume como um interino, né? Depois veio o Marcos Braz na coletiva e confirma ele que foi uma surpresa para mim naquele momento, quando ele fala, não, o Felipe Luiz vai ser o nosso treinador. Tá efetivado, é o nosso treinador. Aí me surpreendeu e aí vem o discurso do Felipe Luiz em resgatar alguns jogadores, dentre eles o Gabigol. E ele se efetivou mais ainda ganhando esse título, porque conduziu de uma maneira muito positiva a equipe, tanto no Brasileiro quanto na Copa do Brasil. E o Plata vai lá, faz um golaço para decretar, realmente mostrar que o Flamengo não deixava dúvidas de que merecia ser o campeão da Copa do Brasil. A gente viu a escolha pelo Michael também, deixou o Bruno Henrique para o segundo tempo. Mudou de novo a estratégia, o Felipe Luiz. Mudou. Eu, na sexta-feira, acho que até apostei na entrada do Bruno Henrique como titular. O Michael ainda não conseguiu repetir as boas atuações da primeira passagem dele, depois desse retorno do futebol árabe. É um ataque muito, muito rápido, muito veloz, lembrando das ausências, né? Esse Flamengo, pelo menos no meio de campo para frente, teve boas ausências consideráveis. Assim, o Pedro, por exemplo, era uma delas, o artilheiro do time, jogando bem, e o Felipe Luiz conseguiu controlar bem essas ausências. Agora a gente vê que a torcida do Atlético não digeriu muito bem. Alguns torcedores, não dá para falar de um todo, é uma pena, porque sempre tem algumas exceções que acabam passando dos limites, dando uma demonstração ruim, um espetáculo negativo, não é? Então, vimos arremesso de vários objetos, bombas, gente tentando invadir o gramado, uma confusão, jogadores do Flamengo sem segurança nenhuma, várias coisas sendo arremessadas. E é uma pena, né? Porque a gente vê que o jogo em si, o Flamengo foi lá e fez o resultado, o Galo lutou, batalhou, tentou de todas as maneiras, mas o torcedor reagir assim é uma falta total de fair play, de respeito a quem estava lá fazendo o seu trabalho. Porque o jogo em si, Loira, não era um jogo violento, né? Não era um jogo que você via ali um ou outro jogador um pouco mais aflorado nessa questão da entrega, todo mundo disputando o jogo, todo mundo disputando na bola. A confusão começa logo depois do gol, não sei se os torcedores, por causa da comemoração do Flamengo, ficaram mais exaltados, mas infelizmente numa final de competição, Copa do Brasil, questão financeira importante para o time que venceu, que é o Flamengo, era um resultado difícil de ser revertido, porque o Gabigol acabou sendo protagonista na primeira partida, ele fez um jogo discreto, assim como todos os jogadores do Flamengo, principalmente no primeiro tempo, e aí a torcida do Galo tem esse tipo de comportamento ruim. Pois é, falando no Atlético, agora resta... É muito importante ganhar a Copa Libertadores, mas é complicado, é o Botafogo, o adversário. E já deixou escapar essa chance. Jogando em casa, poderia ter revertido, era difícil. Mas acho que começa a perder o título no Rio de Janeiro, no Maracanã, num placar de 3-1, até o gol do Allan Kardec. Deu uma expectativa, uma esperança, mas ficou nisso. Ficou nisso, e aí diante de um time, a gente falava que dificilmente não vai marcar gols. O Galo vai ter que se expor, vai ter que sair. E aí vai deixar campo, aconteceu, né? Principalmente no segundo tempo, esse espaço. Só que aí o Everson acabou estando num dia também tranquilo, não sofreu muitos gols, né? E o Plata, que é o herói improvável, né? Vem tendo oportunidades, acabou fazendo um golaço e dando o título da Copa do Brasil pro Flamengo. E o nosso repórter, o Thiago Carvalho, acompanhou o desembarque dos jogadores vitoriosos campeões da Copa do Brasil do Flamengo. Boa! O Flamengo desembarcou no Rio de Janeiro nos primeiros minutos dessa segunda-feira. Multicampeão pela equipe, mas agora com a abraçadeira de capitão, Gerson parou para conversar com jornalistas. Feliz pelo título, feliz ainda mais pelo desempenho da equipe, feliz pela minha volta por cima no momento difícil que eu passei. A gente merece, vamos comemorar. E a equipe toda está de parabéns. Quem também conversou com a imprensa foi o zagueiro Léo Ortiz. Léo, que foi convocado para a seleção brasileira essa semana, falou sobre o primeiro título conquistado com a camisa rubro-negra. Estou muito feliz, surgiu essa
convocação no meio de tudo isso, né? Nem pude desfrutar tanto, porque estava no meio da concentração para o jogo, mas muito feliz com o momento, com o primeiro título, jogando mesmo com o Flamengo, e um título da Copa do Brasil, que é muito importante. E agora desfrutar dessa convocação também e aproveitar esse tempo lá com a seleção brasileira. Um dos principais assuntos do domingo foi a declaração de Gabigol, dizendo que está encerrando o ciclo no Flamengo. Lembrando que o atacante ainda tem contrato com o rubro-negro até o final de dezembro. Marcos Braz, quando desembarcou aqui no Rio de Janeiro, foi cobrado por poucos torcedores que vieram ao Aeroporto Internacional do Rio sobre a saída de Gabigol. E ele comentou o assunto. O Cruzeiro fez uma proposta mais firme e segundo as informações que a gente tem, esse poderia ser o caminho. Eu trato com muita tranquilidade, muita transparência também. Ele já poderia fazer isso há quase 4 meses atrás. Quando um jogador está no último ano de contrato, 6 meses de contrato, ele pode assinar com outro clube e informar o seu empregador, ao clube que ele está vigente com o contrato. Isso não foi feito, talvez isso possa acontecer nos próximos dias. Filipe Luís foi uma das pessoas mais festejadas no desembarque, mas não conversou com os jornalistas. Por outro lado, Marcos Braz aproveitou para falar sobre a efetivação de Filipe Luís no cargo de treinador profissional e a primeira conquista de Filipe nessa função. A gente coloca ele no Sub-17, daqui a pouco vai para o Sub-20, dá tudo certo e agora está nesse projeto que não é mais projeto. O Filipe Luís é um técnico de futebol profissional em que está no começo da carreira e é muito gratificante ter participado desse processo inteiro, ainda mais com a relação e com a confiança que eu tenho com o Filipe Luís, uma relação mútua em que espero que ele continue no ano que vem, ainda nos dando bastante título. Agora o Flamengo volta a campo na próxima quarta-feira, quando recebe o Atlético Mineiro novamente, só que pelo Campeonato Brasileiro e no Maracanã. Chicote no Galo. Bom, quero falar com você, Denilson, Loirão. sobre Gabigol, hein? Manda. Ele mesmo disse que sai, não falou o time, mas todo mundo já sabe que é o Cruzeiro. E acaba uma história linda. Essa fica, lógico, vai ser sempre lembrada, mas não tem permanência para ele. A única coisa em relação a esse assunto, a gente vai falar mais para frente sobre o Gabigol, é a falta de sensibilidade de Gabigol, de diretoria do Flamengo, conquistou tudo sendo protagonista. Então esse finalzinho poderia ser um final diferente, com harmonia entre as duas partes. Realmente. Vamos falar mais sobre isso na sequência. Vou trazer depois no canal principal, no canal Marcos Fla React, o choro do Everton Guimarães, o jornalista de BH que torce para o Galo. Vai ser top o debate de hoje do Jogo Aberto, hein, galera? Cola lá no canal Marcos Fla React depois. Cara, é isso. Separei aqui para vocês os melhores momentos da primeira parte do Jogo Aberto, falando aí do título do Mengão. Flamengo pinta campeão da Copa do Brasil. Secadores não adiantaram secar. Chupem, Maravilha, cara. Tô feliz demais. Uma excelente semana para todos nós. Valeu, galera. Deixa o like, se inscreva aqui no canal e ative o sininho. Fui.